Vamos lá então, moçada. Sejam muito bem-vindos aí a mais uma mentoria nossa da ESA, ok? Então, seja bem-vindo aí a Aline, Maísa, Leonardo e tá chegando na área aí também agora o Luiz Guilherme. Já já ele vai estar junto com a gente aí. Então, eu estou gravando essa mentoria, tá? Para utilizar esse vídeo no YouTube e também deixar disponibilizado para vocês para depois futura consulta. Alguma objeção com relação a isso? Se não, então, vamos lá. Vamos para a nossa mentoria aí desse sábado, falar um pouquinho aí sobre classes invariáveis, né? E vai lá, Aline, tá contigo aí a primeira dúvida da mentoria aí. Qual a dúvida, por gentileza, aí o exercício, a página, para a gente poder trabalhar junto aí. O exercício 13 da PDF. Tá no Exercício slide 13. 72. Tá, então vamos lá. Beleza então, moçada. Então aqui, o que apresentou para a gente aqui? Então, você podia me dar os 25 centavos agora e evitar a humilhação depois? Aí ele fala que os termos destacados expressam, respectivamente, circunstância de. Bom, a ideia aqui é o seguinte, né? Primeiro, lógico, se você for pela ideia da circunstância em si, eu acho que ela é até um pouco mais tranquila. Mas o que, sem circunstância, sem olhar aqui semanticamente a frase, né? O que é a palavra agora e o que é a palavra depois? São dois advérbios. E se você olhar lá no nosso materialzinho, esses dois advérbios são de tempo. Agora é tempo, depois é tempo. Então, eles normalmente são advérbios de tempo. E aí, tá lá. Eles vão expressar, né, simultaneamente, ideia de tempo que eles vão fazer. Então, para nós aqui, né, nós teríamos aí como resposta a Charlie, né? A ideia de tempo e tempo. Conseguiram captar isso aí? Aline? Sim. Então, eu sabia que o agora era tempo. Uhum. Só que eu não sei por que na minha cabeça eu fiquei que era deu sentido de intensidade. Sei, Não, não não, sei. não, não. Esses dois aqui, Aline, eles são basicamente temporais, tá? Agora é momento e depois é o momento após. Quando eu falo assim, ó, isso aconteceu agora, então é neste momento. Isso irá acontecer depois, então no próximo momento. Então sempre esses dois advérbios aí serão encarados para a gente como advérbios de tempo, tá ok? Mais alguma dúvida? Nessa não. Professor, Pois não. aproveitando que o senhor está aí agora, Vamos lá. a questão 3 eu fiquei com dúvida também. Desse meu material mesmo? Isso, desse mesmo material. Tá. 3. Isso. Qual que é a temática dela? Então ele fala assim, ó, dos 3 irmãos, 2 fazem parte de um grupo cada vez mais comum na família brasileira contemporânea. Beleza. E ele fala assim para você, né, pô, assinale a única opção em que a palavra mais está empregada com o mesmo valor gramatical da acima. Então, qual que era aqui a nossa pedida, né? A nossa pedida aqui era saber qual o valor morfológico da palavra mais aqui, né? Eu tenho que saber qual é o valor morfológico dessa palavra. E qual é o valor morfológico dessa palavra aí? O mas aqui para nós, tá? Ele está sendo empregado como um advérbio, tá? Um advérbio de quê? De intensidade, tá bom? Um advérbio de intensidade. Porque eu poderia dizer primeiro, né? O que é essa palavra aqui morfologicamente? Morfologicamente, a palavra comum é o quê? Adjetivo? Adjetivo. Ô, Gustavão, seja bem-vindo. Adjetivo, mestre. Mas vamos lá. Aqui a gente tem o comum, né? Homem comum, mulher comum. Então a gente sabe que esse camarada aqui, ele tem valor pra gente de adjetivo. E quem é que gosta de adjetivo, né? Quando eu falo quem é que gosta de adjetivo, quem é que modifica adjetivo? É advérbio. E tanto é que eu poderia pegar e dizer que ele faz parte aqui de um grupo muito comum. Posso dizer aqui que ele faz parte de um grupo muito comum. E essa ideia de falar que ele faz parte de um grupo muito comum corrobora com a ideia de que eu tenho aqui um advérbio de intensidade, né? E aí ele vai falando, onde nas alternativas abaixo, a palavra mais, veja, tem que ser só ela, somente ela ter esse valor. É o primeiro passo. Por que que isso é importante, né? Por que que eu tenho que ter essa ideia de que somente ela aí é que pode para nós ter esse valor? Pelo seguinte, tá vendo essa expressão aqui, ó? Eu espero por você o tempo que for. Nós vamos estar juntos mais uma vez. Tudo isso aqui é advérbio. Aqui, na verdade, nós estamos diante de uma locução, né? Nós estamos diante de uma locução adverbial. E não é o mais que tá exprimindo o valor aqui de uma frequência, de uma temporalidade, tá? É toda a expressão mais uma vez.
Então, a letra A não pode ser resposta, porque não é só a palavra mais que tem valor de advérbio, é toda a expressão. Então, não é ele não está fazendo um valor único e sozinho, tá bom? E aqui indica uma frequência, né? Vou te ver novamente, tá vendo? Vou te ver novamente, vou te ver uma vez mais. Então, indica para você uma frequência, isso pode ser intitulado também como uma temporalidade, tá bom? Então, não serve para nós a letra A. Deu para entender, Luiz? Por que não a letra A? Aline, Gustavão, Maísa, o pessoal aí tá conseguindo acompanhar? Sim, Né? professor. Beleza, vamos lá. Depois ele fala na B, ó, não tenho mais dinheiro. Opa, o que é essa palavra aqui morfologicamente? Substantivo. Substantivo. E qual é a dica do substantivo pra gente? Substantivo. Quem que o advérbio faz em relação ao substantivo? Advérbio odeia substantivo, não é assim? Advérbio odeia substantivo. E aí, se advérbio odeia substantivo, esse camarada aqui, o mais que você está vendo aqui, ó, ele vai ser qualquer coisa, menos um advérbio. E o que ele vai ser? Esse camarada aqui, ó, ele é um pronome adjetivo indefinido, beleza? Então, ele é um pronome indefinido. Por quê? Porque ele está relacionado ao substantivo dinheiro. Então, ele não pode ser advérbio, né? Porque advérbio odeia substantivo. Depois a letra C, estou tão cansado, mas não para dizer que não acredito mais em você. Observe que agora aqui são expressões, ó, quem acredita, acredita em alguém, acredita em alguma coisa, ok? Então aqui eu estou diante de um verbo transitivo indireto, então esse em você é meu objeto que indireto, beleza? Então o mais não está relacionado a você, o mais está relacionado ao verbo acreditar. Eu não acredito outra vez, mais uma vez, tá vendo? Eu não acredito mais. Então, geralmente, quando você tem esse mais e uma negativa, ele pode te dar uma ideia de temporalidade. Mas o fato é, eu não estou tendo que classificar o mais, tá, como advérbio de intensidade. Eu tenho que classificar o mais como advérbio. Esse é o X da questão dessa alternativa. Então, esse mais é advérbio. Mesmo que ele indique uma frequência, mesmo que ele possa indicar uma temporalidade, assim como a letra A indicou uma temporalidade para você, só que a letra A não era a palavra mais que está fazendo o valor adverbial, e sim toda a expressão. Então, ela faz parte da locução adverbial, por isso não foi resposta. Mas agora, na C, nós temos a nossa resposta, né? Na C eu tenho mais com valor adverbial. Veja que eu estou aqui com a ideia de modificar o verbo acreditar. Eu não acredito, posso até pensar assim, ó, eu não acredito muito em você. Tá vendo? Eu não acredito muito em você. Eu não acredito quanto? Muito. É uma certa intensidade? Pode. Ou eu posso dizer que antes eu acreditava, tá vendo? Antes eu acreditava, agora não acredito mais. Então, por isso também a ideia de temporalidade. Mas observe que o mais modifica o verbo acreditar. O mais está modificando a ação. E quem modifica a ação é advérbio. Isso é fato, tá bom? Todo mundo pegou isso aí? E a letra D, ó, espero que aquela Jura não tenha ido para mais. O que é isso aqui morfologicamente? Quem é esse cara aí morfologicamente? Pronome indefinido. Muito bom, Leonardo, pronome indefinido. Mas lembra que eu sempre falo para vocês, antes de eu chamar alguém de pronome indefinido, antes de eu chamar alguém de pronome demonstrativo, lembra que a gente teve duas classificações distintas? Ou ele era um pronome substantivo, alguma coisa, ou ele era um pronome adjetivo, alguma coisa. Lembra disso? Então veja como é importante essa definição. É aquilo que eu falo para vocês, definição mata questão. Então, aqui eu sei que ele é um pronome substantivo, porque esse ninguém substitui um nome. Então, ele é um pronome substantivo. Então, ele tem valor de substantivo, não é assim? Por isso ele é chamado de pronome substantivo, porque ele tem valor substantivo. E se ele tem valor substantivo, advérbio, o que o advérbio faz com substantivo? Ele odeia substantivo. Então, eu sei que esse mais que você está vendo aqui também não vai ser mais advérbio. Mas não vai ser advérbio. Por quê? Pelo simples fato dele estar modificando a palavra ninguém. Então, o que esse camarada vai ser, esse mais aqui? Ele vai ser outro pronome indefinido, só que agora um pronome adjetivo indefinido. Mas ele é um pronome, ok? Ele modifica a palavra ninguém de uma maneira indefinida. Ah, professora, mas ele não está intensificando essa indefinição? Não, porque, veja, quem indica intensidade é advérbio, e advérbio
Não se relaciona com substantivo. Então, aqui eu não estou intensificando nada. Eu estou apenas quantificando de uma maneira indefinida a palavra ninguém, que passa a ser um substantivo, né? Passa a ser um pronome de valor substantivo. E a letra E, e quando o inverno tristonho chegar, mais amor. Aí, da mesma maneira, olha aqui, ó, amor é substantivo e esse mais aqui vai indicar para você a mesma coisa, né? A ideia de você ter um pronome adjetivo indefinido. Essa é, ou esse é o valor aí dessa classificação do mais para essas palavras. Ficou claro para você aí, Luiz? Tranquilo? Ficou, professor. Obrigado. Top. E aí, mais alguma dúvida? Professor, Pois não. eu tenho dúvida na oitava questão. Na oitava? É. Ele está falando assim, ó, cometeria grande equívoco quem fizesse no texto a substituição da preposição pela locução prepositiva ou vice-versa, proposta em. Então, o que essa questão aqui ela vai trabalhar para a gente? Ela vai trabalhar o seguinte, eu tenho aqui a palavra sobre, tá? Tem aqui a palavra sobre. Ele fala, quem se mantém informado sobre os imensos problemas. Então, é desse sobre aqui, ó, que ele está falando, tá? É desse sobre que ele está falando. E ele está dizendo o seguinte, eu vou pegar o sobre e vou substituir por acerca de. E te pergunta, isso tem o mesmo valor, sim ou não? A palavra acerca de, essa locução prepositiva aqui, ela tem o valor de a respeito de. Ou seja, ela tem o mesmo valor da preposição sobre. Então, trocar a preposição sobre pela locução prepositiva acerca de significa a mesma coisa, tem o mesmo valor. Isso está certo? E ele quer onde isso não ocorre. Tá vendo? Cometeria grande equívoco. Esse grande equívoco aqui é um grande erro. Então não houve um grande erro na letra A. A letra A está ok. Tudo bem? Vamos para B. Com exceção de. Com exceção de, exceto, menos. Então dá uma ideia de exclusão, né? Então, tudo parece conspirar para que o consumo de peixe seja uma prática muito pouco sustentável, com exceção dos peixes, exceto os peixes. Então, todos os peixes, menos, tá vendo? Esse valor de exclusão aí. E aí, ele usa a palavra salvo. A palavra salvo pode ser um particípio do verbo salvar, né? Pode ser um adjetivo, mas quando você usa salvo, né? Os peixes, aqui você quer dizer exceto, menos, né? Menos os peixes. Então, esse camarada aqui está com valor de preposição acidental. Lembra da preposição acidental? Salvo Pedro, tá vendo? Ó? Salvo Pedro, todos passaram no concurso. Aí eu pergunto a você, Maísa, Pedro passou no concurso? Nessa frase que eu criei, ó, salvo Pedro, vírgula, todos passaram no concurso. Aí eu te pergunto, Pedro passou no concurso? Sim. Não. Não? Não, olha só. Calma aí. Fala de novo. Vamos lá. Vou escrever essa frase aqui. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Eu disse o seguinte, ó. A frase é essa aqui, ó. Salvo Pedro. Todos foram aprovados, ok? Salvo Pedro, todos foram aprovados. Aí eu perguntei a você, o Pedro foi aprovado? Por quê? Porque aqui, ó, eu poderia ter a palavra todos foram aprovados, menos Pedro. Todos foram aprovados, com exceção, exceto Pedro. Então, esse salvo que você está vendo aqui, ó, ele tem valor de preposição acidental. E qual o valor semântico dele? De exclusão. Tá vendo? Conseguiu entender esse contexto? Tranquilo? Sim. Isso tem a ver com a vírgula também ou não? Não, a vírgula está ali porque ele é um advérbio deslocado. Ah, sim. Porque se eu escrevesse essa frase, todos foram aprovados, salvo Pedro, não precisaria de vírgula. Aí, tipo, se acontecer isso em outra questão e eu quiser trocar só para entender a preposição acidental, posso fazer isso ou não? Trocar por outra preposição, é isso? Não, para identificar a preposição acidental. Aí eu posso inverter a questão pode. ou não? Não, é porque, como eu te falei, como isso aqui é um adjunto adverbial, ele não altera o sentido da frase, porque ele está modificando a ideia principal. Ah, ok? sim.
Qual a Sim. ideia principal? É em cima do adjetivo aprovados, tá vendo? Sim. Só que ele traz uma nova ideia, uma circunstância de exceção para Pedro. Então, essa exceção está em cima dos aprovados. Então, se estiver próximo dele, longe dele, só que assim, quando eu o desloco na frase, não coloco mais a minha oração na ordem direta, aí eu tenho que colocar vírgula, por ele ser um advérbio que não é considerado advérbio sem pausa, né? Ele é longo, né? Ele é extenso. Então, eu tenho que separar com a vírgula ali. Mas, se isso te ajudar a colocar a ideia mais clara, tudo bem, você pode colocar na ordem direta, tranquilo, pode trocar por outra preposição, que é o que eu estou te mostrando aqui agora. Tá vendo lá? Ele usou a locução prepositiva com exceção de. Você concorda comigo que com exceção de, exceto, menos, salvo, tem o mesmo valor. Todos têm valor de exclusão. Então, por isso que aqui não alterou nada para você. Você continua com a mesma ideia, tá bom? Então, não é a nossa resposta, né? Por quê? Porque essa estrutura aqui do com exceção de tem o mesmo valor semântico se eu tivesse usado a palavra salvo, que significa menos, que significa exceto, ok? Aí vamos pular C, né? Porque a gente já viu aí que a C é a resposta. Vamos para outra. Ó, diante de tem o valor de frente a, proximidade, né? Face a face, é ou não é? Então ele fala, e diante da usual, então é esse diante de que ele está falando aqui, ó, diante de ou diante da usual pergunta, ou seja, à frente, né, ou de frente, né, a usual pergunta sobre se esse tipo de sistema poderia, e aí ele usa a preposição ante, é exatamente o mesmo valor, né? Ok? Então, ante, perante, diante de, são todas preposições que vão indicar algo que está face a face, frente a frente, proximidade. Tudo bem? Também está com o mesmo valor semântico aqui para gente. Não alterem nada. E aqui eu tenho a locução prepositiva em direção a. E ele fala, ó, podemos avançar em direção a, ou seja, indicando movimentação, tá vendo? Dirigir-se para um lugar. E aí ele usa uma das preposições que mais indicam isso, né? Que é a preposição para. Que a preposição para pode indicar para você finalidade, fato, mas ela também pode indicar movimentação. Ir para, tá vendo? Que eu posso dizer ir a algum lugar, ir para algum lugar. Então, ir em direção a, tá vendo? Então, aqui também não mudou nada semanticamente para a gente. Confere? Agora, na letra C, ele pegou a preposição para e está querendo dizer que ela está com valor de a fim de. Porque, como eu disse, né, a preposição para, um dos principais valores que ela pode possuir é de finalidade. Tanto é que uma das locuções que a gente utiliza para finalidade é para que, né? Lembra? Para que, a fim de que. Para que é locução conjuntiva de finalidade. Mas quem que traz a ideia da finalidade? Não é o que. Quem traz a ideia da finalidade é o para, a preposição. Mas aí, como eu fiz uma locução conjuntiva, ela passou a ser chamada de conjunção subordinativa final. Mas a preposição para sozinha pode, sim, indicar a ideia de finalidade, mas aqui não. Porque, veja, aqui ele está dizendo assim, ó, esta é uma receita. Concorda comigo que receita vem do verbo receitar? E como é que você criou essa receita? Você simplesmente subtraiu o R, né? E criou o substantivo abstrato a receita. E o que a gente sabe de substantivo abstrato? Substantivo abstrato, principalmente esses gerados de uma derivação regressiva, clamam, pedem complemento nominal. Então, eu não posso ter a receita do nada, eu não posso ter a receita do vazio. Então, aqui, ó, o alvo deste nome é toda essa expressão. Então, essa expressão funciona para a gente como um complemento nominal. E vocês lembram lá no meu material de preposição, que eu chamei atenção? Se a tua preposição está sendo utilizada para complementos verbais ou para complemento nominal, ela não estabelece relação semântica. Então, aqui não tem relação semântica de nada.
não é de fim, não é de direcionamento, tá? Aqui ela simplesmente está para conectar o complemento nominal ao nome ao qual foi solicitado. Deu para entender? Mais alguma dúvida? Sim, professor. Beleza, Maísa. Esse sim foi entendi ou sim mais uma dúvida? Não, entendi, sim. É a ambiguidade, né? Então. Professor, Oi. a questão seguinte, essa aí, a 9, eu acho. Fiquei Então, com o meu dúvida material tá um pouco diferente, cara. Mas é essa aqui, não? Isso. Essa Fiquei com mesma? dúvida nessa primeira aí, no mal o leão se afastou. Tá, então, É de tempo, mas eu não entendi muito bem. ok, vamos lá, vamos tentar identificar por que esse camarada aqui é temporalidade, né? Não sei se vocês lembram, né? Eu chamei bem atenção nisso daí quando a gente estava estudando lá o material de conjunção, né? Nós estávamos estudando as conjunções e aí nós chegamos lá nos 6 casais ficam pelados totalmente, lembra disso? E aí nós fomos passando cada um deles, né? Causal, consecutiva, comparativa, conformativa, concessiva, condicional. E isso gerava para gente os 6 casais. O F de final, o P de proporcional e o T de temporal. E quando nós entramos na temporalidade, quando nós entramos nas conjunções temporais, eu chamei atenção para a palavra mal. Se você abrir o meu material aí e for lá em conjunções conectivas, tem um exemplo com a palavra mal. Se eu não me engano, acho que é o exemplo número 2, lá de temporais. E ainda falei em sala. Moçada, a gente está acostumado a olhar a palavra mal com L, que é o contrário, né, de bem, para você designar que ela é o quê? Um advérbio. E a gente achar que ela é advérbio, né? Pode ser de modo, né? Mas, no caso de ligar orações, ela vira um conectivo. E um conectivo temporal. E ele pode ser substituído naturalmente, tá? Naturalmente você vai substituí-lo pela locução, não precisa nem ser locução, pode ser a própria conjunção temporal, quando, vê se não dá lá, quando você pega a palavra mal e troca por quando. Quando o leão se afastou, o que aconteceu com o rato? Ele não teve a menor dúvida, né? Se mandou. Tá vendo? Assim que o leão se afastou, o rato fez alguma coisa. Concorda comigo que enquanto o leão ali estava, o rato paralisado. Tudo bem? O rato paralisado. Aí assim que o leão se afastou, logo que o leão se afastou, quando o leão se afastou, o ratinho, ó, deu linha na pipa, se mandou. Beleza? Então, observe que aquele mal é indicativo de temporalidade. Então, ele não é um advérbio de tempo, tá bom? Ele é uma conjunção subordinativa temporal. Por isso que ele te dá a ideia de tempo. Agora é claro, né? Por que eu estou chamando o mal? Por que eu estou chamando o mal de conjunção? Ó, o que é isso aqui? É um verbo, ó. O rato não teve a menor dúvida. O que é isso aqui, ó? Outro verbo. Então tá vendo que tá nítido? Eu tenho 2 orações e eu preciso ligar essas 2 orações através de um conectivo. Quem é o conectivo que está fazendo essa ligação? É esse aqui, ó. Mal. E esse mal você vai poder substituir naturalmente por exemplo, logo que. Tá vendo? Logo que, assim que, quando. E aí, normal. Vou chamar esse mal aí de conjunção subordinativa temporal. Top? Entendi. É que eu tava confundindo com a segunda ali, tentei trocar pelo mesmo princípio ali do ao passo que, aí, mas não gera proporcionalidade não, né? É exclusivo ali de tempo, certo? Não. Aqui não gera. Esse mal, quando conjunção, é temporal. Vai indicar para você temporalidade, naturalmente. E ao passo que ele é totalmente proporcional, né? Um passo de cada vez, né? Ao passo que um passo de cada vez. Então, os animais devem ser adestrados ao passo que, tá vendo? Porque a ideia, você talvez tenha pensado, você até poderia pensar assim, ó, os animais devem ser adestrados ao mesmo tempo que, tá vendo? Os seres humanos devem ser educados. Mas mesmo que eu utilize essa forma ao mesmo tempo que, isso não é temporalidade, tá? Ele tem o mesmo valor de ao passo que é Ah, proporcionalidade. não, sim, eu digo na 1,
Tipo, Então, mas transformar é por a isso que eu tô proporção falando. que o leão se Talvez. afastou, o rato não teve a menor dúvida. Então, mas, por exemplo, à medida que o leão se afastou, tá vendo? O rato não teve a menor dúvida. Não, porque o rato tomou uma medida imediata, concorda comigo? Quando é proporcionalidade, você deveria pensar assim: o leão afastou-se um pouco e o rato também. Aí o leão afastou mais um pouquinho e o rato também. Então, isso é proporcionalidade. A frase não tem um sentido proporcional, porque o leão, a partir do momento que ele fez um ato, o rato picou a mula. Então, isso não é proporcionalidade, é imediata, é no instante. No instante em que o leão se afasta, o rato corre. Tá vendo? Então, não é proporcional, porque o leão não saiu proporcionalmente se afastando, o leão simplesmente se afastou. É diferente se você olhar o contexto da B. Tá vendo? À medida que eu adestro os animais, essa mesma medida será feita para a educação dos homens. Então, o meu animal aprende um pouco, o ser humano aprende também. Aí você consegue ver a proporcionalidade. Na letra A, ela é instantânea, é imediata. O leão se afasta, o rato corre. Tá vendo? Não consigo encaixar a ideia de proporcionalidade, mas eu consigo naturalmente encaixar a ideia de temporalidade, momento. Deu para entender, Leonardo? Ficou mais claro? Entendi, agora sim. Obrigado. Beleza? Tranquilo. E aí, qual a próxima? Mais alguma dúvida? A questão do slide 74, a conjunção contudo, que abre o último parágrafo, poderia ser substituída sem alteração de sentido por. Vamos lá. A conjunção contudo, que abre o último parágrafo, poderia ser substituída sem alteração de sentido por. Então vamos lá. Primeiro, quem é a conjunção contudo? Quando eu falo quem é, eu quero saber morfologicamente qual é a classificação dela. Ela pode ser conjunção coordenativa adversativa. Né? Lembra? Porém, contudo, entretanto. Tá vendo? E então, se eu olhar aí nessa sequência de conjunções, quem é a adversativa aí? A D, no entanto. No entanto. A única adversativa que você tem aí é a D, no entanto. Isso sem usar o contexto, tá, Aline? Só olhando o valor de conjunção, tá? Porque eu sei que desse modo é conclusiva. Além disso, tá? Você vai acrescentar mais alguma coisa, tá vendo? Além disso, valor aí de inclusão, pode ser até uma, né, aditiva, se você for acrescentar a ideia, né? Assim sendo conclusiva, uma ideia de conclusão, por isso, outra ideia de conclusão, agora, no entanto, tem o valor de porém, de entretanto, de contudo, de mas, tá vendo? Eles são valores próximos, né? Valores de oposição, de contrariedade. Enquanto que, desse modo, assim sendo, por isso tem valor de conclusão, conclusivo, e o além disso, um valor de agregar, de adicionar, a única que tem valor de contrariedade é no entanto. Eu marquei desse modo, porque eu achei que era conclusão. Não. Eu tinha até esquecido dessa parte do. Tá? Contudo, tá? Ela é adversativa. Professor, no entanto, é uma locução conjuntiva, né? No caso aí. Todas aí são locuções, tá? Todas aí. Tá bom. Tudo bem? Mais alguma? Professor, só uma dúvida. Não é bem uma dúvida. Na questão, no período, não era difícil que lhe abrissem essa entrada real da ambição que se chama política. Aqui nessa questão mesmo? Não, é no slide 76. 76? No período, né? Esse aqui, né? Não era difícil que lhe abrissem essa estrada real da ambição, que se chama política. Eu sei que é conjunção integrante, porque eu posso trocar tudo por isso. Certo. Só que para ficar melhor assim de entender, porque a questão seria, não era difícil isso. Eu poderia falar isso não era difícil, só para porque fica melhor, né? Aí é o que mais dá certeza.
correto, né? Na verdade, você está colocando na ordem direta, tá, Aline? Aqui ele colocou na ordem inversa, né? Ele colocou o sujeito depois. Porque quando você observa aqui, esse camarada aqui é o nosso verbo de ligação e esse camarada aqui é o nosso adjetivo, né? Esse camarada aqui é o nosso predicativo. Então, se a gente fosse escrever na ordem direta, deveria ser assim, né? Ó, isso não era difícil. E aí você vai fazer a perguntinha mágica, né? O que é que não era difícil? Isso. Valor de sujeito, né? Então, toda aquela oração ali, né? Toda essa oração daqui para frente, até aqui, né? Tem valor para você de sujeito. E aí, o que ali é valor de conjunção integrante. Tudo bem? Era só fazer isso. Tranquilo. Mais alguma? Não, uma aqui que eu tinha errado, mas Deu certo, né? E aí, rapaziada, mais alguma dúvida em relação a exercícios desse material? Ou da apostila, ou qualquer outra dúvida que vocês tenham? Aproveita, tem tempo ainda aí. da apostila eu não terminei. Mas tem alguma dúvida lá do que você já fez? Se tiver, a gente já Tudo que eu tira. fiz aquela vez eu já tirei. Né? Então tá bom, tá tranquilo. E aí? Bom, se não há mais dúvida, então encerraremos, né? Pra gente também não ficar aí perdendo tempo. Mais alguma dúvida, moçada? Não. Da apostila eu não tenho nenhuma, não, mas também aqui não tô vendo nenhuma, não. Então, Deus abençoe, um bom fim de semana e a gente se vê, né? Porque vocês já sabem, aluno que fica parado não obtém sucesso. Moçada, forte abraço, Deus abençoe, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, professor. Obrigada. Valeu, Valeu, mestre. Obrigado. Boa noite. Até mais, tchau, tchau. Tchau, Valeu. obrigada.